Aleluia, aleluia, aleluia. A palavra do Senhor é viva e eficaz. Ela julga os pensamentos e as intenções do coração. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós pagais o dízimo da hortelã, da erva doce e do cominho, e deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vós deveríeis praticar isto, sem contudo deixar aquilo. Guias cegos, vós filtrais o mosquito, mas engolis o camelo. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro estáis cheios de roubo e cobiça. Fariseu cego, limpa primeiro o copo por dentro, para que também por fora fique limpo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. A palavra do Senhor é viva e eficaz. Ela julga os pensamentos e as intenções do coração. Amados irmãos e irmãs que celebram conosco esta Eucaristia através da Rádio Liberdade FM, juntamente com vocês aqui na capela da Casa de Nazaré, você, meu irmão e minha irmã, que meditará conosco a Palavra de Deus através do nosso canal no YouTube, da liturgia da Palavra desta terça-feira da 21ª semana do Tempo Comum, hoje quando nós, de espiritualidade carmelitana, celebramos esta festa tão bonita da transverberação de Santa Teresa d'Ávila. Nós estamos vivendo também este mês vocacional, dentro do Ano Santo, peregrinos de esperança, e nesta semana nós somos chamados a meditar, a rezar, a refletir e a animar as vocações leigas na vida da igreja. Eu dizia isso nas homilias desse final de semana, explicando um pouquinho o que é o leigo na igreja. Porque muitas vezes nós trazemos para dentro da igreja o significado que as palavras têm fora da igreja. E é preciso tomar muito cuidado, porque fora da igreja, a palavra leigo, ela tem um sentido meio que negativo, dá a impressão de que é uma pessoa que sabe menos, alguém que é menos preparado, alguém que desconhece as coisas, não é? Então, isso funciona lá fora. Dentro da igreja, a palavra leigo, ela não tem um sentido ruim. Então você, quando tiver que dizer para alguém, olha, na igreja eu sou leigo, diga isso com muito empenho e muito amor, porque é uma alta dignidade. O Concílio Vaticano II escreveu um documento belíssimo sobre a igreja, chamado Lumen Gentium, Cristo, luz dos povos. E nesse documento, ao falar sobre a igreja, diz que a igreja, ela é o povo de Deus. Pronto. A igreja é o povo de Deus, hierarquicamente organizado. Então todos nós batizados
desde o Santo Padre, o Papa Leão XIV, até uma criança que recebeu o batismo nesse domingo, todos, sem exceção, somos povo de Deus. Dentro deste povo de Deus, a igreja não é uma bagunça, ela está organizada entre aqueles membros do povo de Deus que receberam o sacramento da ordem, os bispos, sacerdotes e diáconos, e aqueles membros do povo de Deus que não receberam o sacramento da ordem, mas que vivem o sacramento do batismo, que nos fez sacerdotes, profetas e reis, e o outro sacramento que alguns leigos vivem, como o sacramento do matrimônio, por exemplo. Outros leigos vão viver uma vocação à vida consagrada, né? A freira, o frade, o monge, a monja, eles também são leigos, né? Quando a gente olha, por exemplo, para Santa Teresa d'Ávila e alguém diz: nossa, Santa Teresa atingiu uma perfeição, uma santidade tão grande, porque ela era freira. Era leiga. A freira é uma leiga que vive a sua consagração, né? Então Santa Teresa d'Ávila, ela se santificou com os meios que vocês, leigos e leigas, têm hoje. Santa Luzia era leiga. Santa Teresinha do Menino Jesus era leiga. São José, leigo. Nossa Senhora, leiga. Percebem? Então, quando você diz na igreja, eu sou leigo, olha quantos modelos, exemplos e intercessores leigos vocês também têm, para olhar e inspirar cada um de vocês na busca da santidade. E não pense vocês que a santidade de um leigo, ela é uma santidade menor do que a santidade de um padre, de um bispo, de um diácono. Não. Todos nós somos chamados por Deus a sermos grandes santos. E todos os meios necessários para a nossa santificação, Deus nos concede através da igreja. O que tem muitas vezes na igreja são os leigos que vivem como pagãos. Isso é verdade. Isso é uma tristeza. O que tem na igreja muitas vezes é leigo acomodado, né? O outro faça, o outro exerce. E você? Até quando você vai ser um leigo chupim, que só fica recebendo o serviço dos outros? O outro que seja ministro da Eucaristia, o outro que participe do apostolado, o outro que seja catequista. Você não passa de um chupim. O que é o chupim? É aquele passarinho que não trabalha e fica aí se alimentando da comida dos outros. Não, todos nós temos a obrigação moral de dizer sim a Deus e colocar nossa vida a serviço dele na igreja. Já diria São Francisco de Sales: não se entra no céu com o sapato limpo. É preciso que a gente empenhe a nossa vida. Eu venho à missa, eu faço. Tá, mas você colabora com a missão da igreja com o quê? Com nada. Que coisa, né? É a mesma coisa que a gente está carregando um peso e você senta em cima do peso e a gente te carrega. Não, todo mundo. A gente vê tanta gente sobrecarregada na missão da igreja, basta a gente pensar numa balança. Por que um prato da balança pesa mais? Porque o outro ou está vazio ou está muito leve. Por que muitos cristãos leigos vivem sobrecarregados na vida da igreja? Porque uns precisam assumir tudo, enquanto outros estão aí com a boca aberta esperando o serviço dos outros. Então que essa semana de oração pelas vocações leigas anime aqueles que já disseram sim, mas também desperte aquela preguiça espiritual e apostólica que vai tomando conta aí dos outros, viu? Então que a gente aprenda, que a gente anime, que a gente incentive, não é? No dia do padre,
todo mundo vai lá no padre e dá os parabéns. Ah, padre, que bom que o senhor foi ser padre. Nessa semana, ao encontrar os leigos que trabalham na igreja, dê os parabéns a eles também. Fala, olha, muito obrigado, porque sem você não teria leitura proclamada, sem você o doentinho não recebia Eucaristia, sem você as crianças não recebiam catequese e assim por diante. Valorizemos todas as vocações na vida da igreja, elas são importantes e complementares. Feita essa catequese, vamos então à liturgia da palavra de hoje. A palavra de Deus disse para nós a aclamação ao Evangelho, ela é viva e eficaz. Ela julga os pensamentos e as intenções do coração. De fato, esta frase da carta aos Hebreus, de onde foi tirada a aclamação do Evangelho da missa de hoje, ela resume bem tanto a primeira leitura, quanto o Salmo, o Evangelho e a festa de hoje da transverberação de Santa Teresa. São Paulo, na primeira leitura, ele vai dizer aos Tessalonicenses, fala, olha, Deus é testemunha, ou seja, por mais que na aparência ninguém tenha percebido tudo isso, é Deus quem sonda os nossos corações e Ele sabe do quanto e como nós nos dedicamos para que chegasse até vocês a salvação. E tanto amor nós tínhamos por vocês que a gente queria dar até a nossa vida por causa de vocês, se preciso fosse. Quando o amor divino inflama o coração de alguém, como fez com São Paulo apóstolo, como fez com Santa Teresa, e a festa de hoje nos recorda isso, o dia que o anjo atravessa a alma, o peito, o coração de Santa Teresa com o dardo inflamado do amor divino. Quando este amor divino inflama, incendeia, é ateado no nosso coração, o desejo da salvação, não só nosso, mas da salvação dos outros, ele também acontece. Eu vim trazer fogo à terra, disse Jesus, e como gostaria que esse fogo já estivesse aceso. É esse fogo do amor divino que brota do coração de Jesus, que inflamou a vida de São Paulo apóstolo, que inflamou a vida de Santa Teresa, que deseja também inflamar a nossa vida. Esse fogo do amor divino que nos sonda e nos conhece, disse o Salmo responsorial. Esse amor divino que sabe muito bem dos nossos limites, mas também das nossas possibilidades. O amor divino, ele sabe de todos os seus limites, mas ele também conhece todas as suas possibilidades. Amar alguém significa crer naquilo que ela pode vir a ser. Basta a gente olhar para Jesus no Evangelho. Onde todo mundo via uma prostituta, Jesus enxergava uma santa, Santa Maria Madalena. Passando pela coletoria de impostos, onde todo mundo via um ladrão, Jesus enxergou um evangelista e apóstolo, São Mateus. Quando nós olhamos para a nossa vida, nós precisamos ter esse olhar cristão, inflamados do amor do coração de Jesus, incendiados por esse fogo divino, nós precisamos reconhecer que eu também, amparado pela graça de Deus, devo e posso ser um grande apóstolo de salvação na vida dos outros, como foram todos os santos na história da igreja, os conhecidos, canonizados e os não canonizados, que nós vamos celebrar dia 1º de novembro, na solenidade de todos os santos e santas de Deus. Essa palavra de Deus que nos inflama, essa palavra de Deus que mete fogo no nosso coração, essa palavra de Deus que atravessa nossa alma, como esse dardo do anjo no peito de Santa Teresa, é essa palavra de Deus que vai fazer com que eu não me preocupe tanto apenas com o exterior das coisas,
como diz o evangelho de hoje. Ai de vós que ficam preocupados com tantas coisas exteriores, mas esquecem que sem o interior bem arrumado, o exterior não vale de nada. E quantas vezes nós somos assim? Por falta de humildade, excesso de soberba, porque aquilo que eu faço é melhor do que aquilo que o outro faz. Aí, para os meus defeitos, eu engulo eles feito mosquito. Para o defeito do outro é como se fosse um camelo. Não. Dirá Jesus: vocês fazem coisas muito boas, pagam o dízimo de tudo, são corretos no exterior, mas por dentro vocês estão cheios de roubo e de cobiça, porque vocês esquecem de praticar os ensinamentos mais importantes da lei: a santidade, a misericórdia e a fidelidade. Já pela boca do profeta Miqueias, Deus diz isso: já te foi dito, ó homem, o que é bom e o que Deus espera de ti, que ames a misericórdia, pratiques a bondade e ames o direito. Pronto. Adianta eu ser um padre muito interessante para o lado de fora, quando por dentro do meu coração eu fico cheio de roubo, de cobiça, não busco a santidade, não exerço misericórdia, não procuro viver a fidelidade àquilo que Deus me pede? Não dá. O fogo do amor divino, ao atravessar a nossa alma, ele faz duas coisas, como todo fogo humano faz. Ele acende, que bom. Ele acende, ele aquece, ele brilha, ele ilumina, mas ele também destrói. Basta a gente olhar para a vela que está aqui do lado da mesa da palavra. O fogo ilumina, brilha, mas essa vela era desse tamanho. Para que ela brilhe, para que ela ilumine, ela precisa também ir destruindo a cera. O amor divino foi destruindo a cera também de Santa Teresa. Santa Teresa não nasceu santa. Santa Teresa foi sendo santificada por Deus com o tempo. Ela mesma dirá isso. Ela diz que o processo dela de conversão se deu depois de já ser freira. Porque ela diz: entrei para o mosteiro muito mais por medo de Deus do que por amor a Deus. E ela era exatamente essa imagem de alguém que vive para fora. Ela mesma vai se chamar de lâmpada que brilhava para fora, mas que vivia numa escuridão. Santa Teresa era muito pronta para dar bom conselho para os outros. Ela era muito pronta para conduzir os outros no caminho do bem, mas o coração dela ainda não estava convertido. Com o tempo, Deus vai trabalhando na vida de Santa Teresa, ao ponto de Santa Teresa dizer: olha, de fato, agora eu posso dizer que eu me entreguei toda a Deus, não por medo, mas por amor. E quando Santa Teresa deixa de se entregar por medo e passa a se entregar por amor, ela então se transforma num farol na vida da igreja. Vocês e eu também. Hoje, nessa Eucaristia, a palavra de Deus também atravessa o nosso peito. Logo mais, através da Sagrada Comunhão, é o Cristo Jesus vivo e verdadeiro que vai atravessar a nossa alma. Será que nós queremos pegar fogo no amor de Deus? Santa Teresa tinha esse desejo e Deus realiza esse desejo. Vamos parar de receber a comunhão e meditar a palavra de maneira tão mecânica como a gente faz. Eu comungo porque é costume. Eu ouço a palavra porque senão o padre fica bravo. Para com isso. Por isso que a tua vida não muda. Você continua aí, resmungando para os cantos, infeliz, maltratando os outros, um verdadeiro demônio disfarçado de santo. Porque é claro. Você quer receber a Sagrada Comunhão, mas quer continuar com essa alma gelada? Você quer ouvir a palavra e não quer que nada mude na sua vida?
Não, não dá. A palavra de Deus, ela sempre gera uma mudança, se eu quiser. A Eucaristia sempre forma santos, se eu permitir. Então hoje, tenhamos o bom senso e o juízo no lugar de permitir a Deus fazer em nós as mudanças necessárias. E que esse fogo do amor divino, de fato, acenda em mim e em vocês o desejo da santidade, o desejo da missão, mas que esse fogo do amor divino também destrua de uma vez por todas tudo aquilo que nos impede de caminhar com liberdade ao encontro de Deus e com disponibilidade ao encontro do próximo. Que Maria Santíssima, que tem o coração inflamado pelo amor do coração do seu Filho Jesus, interceda para que o nosso coração também se inflame e produza frutos de vida e santidade para a Igreja e para o mundo. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre,